Na verdade, eu saí da música quando eu percebi, puta, ganhar dinheiro com música é difícil pra caramba, né? E aí eu falei, pô, acho que eu vou tentar outra coisa. Sim. Como foi pra você? Nossa, digamos que eu me safei porque eu atirei para vários lados. Uhum. Comecei a trabalhar muito criança, né? Eu venho de uma família muito inspiradora. Um avô que era pianista, embora não tenha tido tempo para conviver suficientemente. Uhum. Um grande compositor, pesquisador de música atonal, dodecafônica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Nossa. Uou. Não. Não. Foge totalmente do conceito de música tonal, né? E meu avô chamava Clodomiro Caspari, estudou com Nelson Freire em Viena, que é um dos maiores pianistas aí do mundo. E eu tive formação de graça na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eles tinham uma escola gratuita. Que foda. E faziam audição para quem quisesse entrar. Eu fiz a audição com 10 anos, entrei. Então, assim, com 8 eu comecei no teatro, com 10 eu entrei no coral. E eu nunca parei. Minha mãe, atriz, pedindo... Mãe, por favor, me leva, eu quero fazer isso junto. Sua mãe fez dublagem também, não Minha fez? mãe também. Minha mãe também faz dublagem, voz original. Qual que é o nome mesmo pra galera Márcia saber? Caspari. Márcia Gaspari. É minha professora, né? É Nossa, muito mas bom tem uma ter. professora em casa. Ter uma tipo, professora em casa. Um grande privilégio. E já era de família, né? Impressionante. Sim. Pô, no meu caso, eu não sei do Máfia, mas não tinha ninguém na família que seguiu no audiovisual ou na música, ou que ia por esse caminho, né? Tinha meu pai, que também é um músico frustrado, cantava na época que ele era jovem, nas bandinhas de carnaval, ele ia lá, cantava e tal. Sempre gostou de tocar violão em casa. E assim, ele me inspirou, né? Mas ele não tinha recursos técnicos pra me passar. Tipo, ele era tudo muito feeling, assim, sabe? Mas influência musical, tudo dele, assim. Tipo, rock, Raul Seixas, samba, pagode, tudo. Cara, uma mistura, assim, que pra mim, eu sou bem eclético. Então, isso vem no meu pai, tipo, de estar ouvindo Que o tempo legal. todo. Martinho da Vila, Sérgio Reis, cada dia era uma legal. coisa. Você falou Raul Seixas, eu lembro que a primeira música que eu aprendi a cantar foi Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Demais. Tinha 4 aninhos, assim. Meus tios ficavam tocando na sala depois da janta. Eu brinco que toda vez depois da janta em casa, que eu morava com a minha avó, com a minha irmã, com os meus tios, com a minha mãe, que todo mundo morava junto. Casa enorme. Tipo 8 pessoas na casa, assim. Casa grande, Demais. no litoral, interior do Rio Grande do Sul. E aí eles tocavam violão, sempre rolava um sarau. E rolava muito Raul Seixas, Lulu Santos, Barão Vermelho, Cazuza. Então foi a primeira música que eu... E daí já vem toda essa sua influência, então, Sim, começou muito. a fazer show em casa, novinha. Nossa, quando eu subi no palco, eu falei, gente, parece que eu tô em casa. Aliás, eu tô em casa, sabe assim? Eu falei, mãe, eu me senti tão... Por que as pessoas têm vergonha de palco, mãe? Tão natural, né? Entendi. Então você nunca teve vergonha de falar pro público, ou cantar pro público, ou estar Nunca. de frente da câmera, por exemplo? Nunca tive, sempre fui aquela aluna que quer ler o texto. Uhum. Posso ler o texto, professor? Que gostava de falar em voz alta, sabe assim? E galera, pra quem não sabe, a Luísa é a voz da Ellie do The Last of Us, que é um projeto muito foda, assim, um dos jogos mais famosos do mundo. Como que foi, assim, o convite pra você chegar nesse projeto? Qual a história de você ter entrado nesse universo games? Cara, é importante dizer que hoje, dia que estamos gravando esse podcast, 14 de junho, se vocês quiserem, vocês tiram isso depois na edição. Não. É aniversário do The Last of Us Parte 1. E hoje eu tava pensando 8 sobre anos, né? isso. 8 anos de aniversário. Que foda. E foi muito legal como isso aconteceu, porque 2011, faz 10 anos, foi quando o mercado de games começou a aquecer no Brasil, né? Foi quando realmente começou a rolar a localização. Isso que eu ia perguntar, porque tem um nome diferente, né? Dublagem e a dublagem de games. Mas Exatamente. por que tem esse nome? Desculpa, então Não. você vai continuar então, mas... Vou falar porque faz parte, é muito legal falar sobre isso. É um jeito diferente que a gente grava. Vamos lá. Eu não fazia dublagem, eu não venho da dublagem, eu venho da atuação, né? Então, sim, sempre fiz teatro, sempre fiz shows, sempre fiz locução publicitária, jingles, etc. Uhum. E eu morava em Porto Alegre, né? Eu não estava no circuito Rio-São Paulo, que é onde rolam essas coisas, esse tipo de trabalho. E aí, a produtora na época, que é a Radioativa, eles estavam estudando dublagem e localização de jogos, porque eles viram que ia rolar um boom, eles deram um passo à frente e começaram a estudar. E caiu na mão deles, o The Last of Us, eu fui chamada para o teste.
Fiz, passei, gravei sem noção do tamanho que seria, assim, ó. Ah, que legal tu fazer um videogame. Ponto, sabe? Legal, que massa. Vamos aí. E aí, como que é isso? A dublagem, quando você tá no estúdio, você tá sempre em 3 pessoas. O ator, né? A gente fica no estúdio, na cabine. Tem o diretor do lado de fora, do lado do técnico de som, do engenheiro de áudio. E aí, cada um fica cumprindo o seu papel, né? E eu, enquanto atriz, né? Nós que somos os atores, a gente tem, quando dubla, uma tela com o roteiro ou o roteiro impresso. Hoje em dia, praticamente é tudo na tela, né? Na tela ali, bonitinho. O número dos anéis, tudo bonitinho. As cenas em si? Não. E as cenas num outro monitor. Então, a gente tem 2 monitores. Já tem as cenas do jogo todo? Não, eu tô falando de dublagem. Não tô falando de jogo ainda. Localização. Tô explicando o que é dublagem para depois você entender por que não chama dublagem em jogo. Entendi. Então, pronto, quando você vai dublar um filme, você precisa olhar a imagem para fazer o lip sync, que é a batida de boca, né? Então, você tem que encaixar aquela fala em outra língua e soar natural. Né? Exatamente. Então, você fica muito contextualizado porque você assiste. Sim. Né? Você vê o que está acontecendo, se tem uma interação, qual é o ambiente, né? Ok, agora pausa, vamos para o game. O que temos no game de referência? Áudio. Não temos cena. Não temos imagem. Nada, nem um pouquinho. Nada. Não temos Porque imagem. muitas vezes o game nem tá pronto ainda, né? E é muito confidencial. Tem estúdios para te ter podia mandar ideia pelo menos uns frames, né? Alguma coisa assim. Mas regras externas. O primeiro assim, você fez, você não tinha nem a personagem, assim, a visão da personagem. Eu tinha o trailer. O trailer já estava pronto. Eu pude assistir o trailer, ter uma noção da personalidade. A gente tinha ali um escopo da personalidade dela, né? Mas a gente não assiste as imagens quando a gente faz o jogo. Então, assim, basicamente a gente tem a tela com o roteiro e a outra tela com o Pro Tools aberto, com a onda sonora da frase que eu vou fazer. Eu fico olhando a onda sonora. Pra você acertar o time. Você fica convertendo um waveform ali. Mas você não tem, por exemplo, nem... É muito técnico. Os efeitos sonoros da cena? Não. Nada? 0. Nada. Então, cara, que eu habilidade. Eu só ouço a voz, então, tipo, fica Ashley Johnson na minha orelha, falando em inglês. Que, inclusive, tem uma voz muito parecida com a sua. Então, é impressionante, né? É bizarro mesmo. Aí eu fico olhando, eu fico ouvindo ela, olhando a waveform, e é só através disso que eu me guio. E se o diretor tiver alguma informação, ele me passa, tipo, Lu, que sempre é muito importante, né? E às vezes ele tem essa informação e ele pode me dar até um ponto também, porque às vezes faz parte a gente não ser muito contextualizado pra, enfim, vivenciar, sabe, as coisas, assim. Então ele fala, Lu, ontem eu dei um exemplo, eu tava numa live com a galera do The Last of Us Brasil, tudo eu fiz no jogo, tudo. Mesmo as respirações, porque às vezes as pessoas pensam que só a fala é refeita. Não, todas as respiradas. Respiração, se eu faço... Se ela faz isso, eu tenho que refazer. Tudo. Não tem reaprover. Eles não reaproveitam nada. Eles não reaproveitam nada. Nada. Você acha melhor ou pior? Por um lado, faz sentido. Falar assim, pô, mas pode não casar a respirada dela com a sua e tal. Exato. Cara, E outra, é mais trabalho, tipo... É bastante trabalho. Que bom, eu vejo pelo lado assim, pô, que bom que tem bastante trabalho, né? Sim. Quanto tempo dura? Então, é muito louco, porque todas as interjeições, as respirações do jogo são refeitas. Tem um dia só pra fazer isso, por exemplo? Nada, é tudo aleatório. Tem dia que eu faço respiração, um bloco de respiração, eu fico meia hora fazendo um monte de respirações e tomando porrada, entendeu? Tipo... Depende do dia. Aí do nada, às vezes é tudo intermediário, tipo assim, é a Ellie falando com a bebê, que tem no jogo 2, né? Tipo, que fofinho. E de repente ela tá sendo enforcada, sei lá. É muito sem noção, é muito doido. Tem alguma cena assim que tenha te marcado mais, assim, algum áudio, alguma parte do jogo assim que você fala, puta que foda, isso aqui não vou levar pra sempre, assim. Tem a... Pra quem não jogou The Last of Us, pare agora, mas, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Adianta o vídeo aí. Meu. Não é pra sair, não. Pelo amor de Deus. Que dizer spoiler agora, né? Fala do 1, então. Tipo, do 1 já... É que no 2 tem uma cena... Essa cena eu pude assistir. Uma rara cena que eu pude assistir. Eles nos mandaram.
E é uma cena muito violenta, onde a Ellie, né, que é a personagem que eu faço, vê o Joel morrendo na frente dela, sendo assassinado, enfim. E foi construída toda uma empatia atrás desses dois personagens. Exato, exatamente. E você, porque como eles têm uma dubladora, tem relação algum apego Eles- com outro personagem, por exemplo? Tem alguma ligação? Cara, eu não vou te mentir, dizer, nossa, assim, eu sofro pelo personagem. Eu tenho muita consciência de que o que eu tô fazendo é um roteiro, né? Sim. Só que na hora que essa cena rolou, eu falei, eita, me pegou. Sabe assim, eu não tava esperando. O André Mello me preparou, falou, ó, Luizinha, a cena que vem agora, ela é pesada, vai acontecer isso. Foi bom ele ter me falado. Só que mesmo assim, quando eu assisti, é muito pesada a cena, gente, da Mora. É muito pesada. Quando eu assisti, eu fiquei tipo... Fiquei chocada. Que merda, né? Aí ele falou assim, você quer assistir de novo? Eu falei, não, põe pra gravar. Põe pra gravar. Era tipo uma cena longa. Ela tem 2 minutos, mais ou menos. E aí eu pedi, pode gravar. E aí agora é que entra o trabalho do técnico. Porque é uma cena que eu entro, né? Eu falo assim, não, para, Joel, não! E eu começo a berrar. Então, assim, o técnico, nessa hora, ele tem que regular o volume. Sim. Ele fica... Aí é ele olhando a waveform, regulando aqui né, os botõezinhos da nave pra que não clipe, né? Pra dar certo o áudio. Eu acho que o Breno não se preparou dessa vez. Se preparou sim. Se preparou, olha lá, pra estar ligeiro. E é muito gutural, assim. E aí foi muito legal porque... Aí eu pude viver, entendeu? Porque eu achei que seria muito... Cara, o grande lance de atuar é você vivenciar aquilo. Sim. E não você fingir estar vivendo, entende? Há um grande gap entre eu fingir que eu tô emocionada. Nossa, tô tão emocionada. E eu me emocionar de verdade. Porque a gente consegue acessar emoções na gente. Somos humanos, né? Sim. Tudo o que a gente vê num personagem, a gente já viveu, a gente já sentiu. As sensações, todos os humanos sabem o que é sentir coisas, né? Então, essa cena foi muito legal porque foi vivida mesmo, assim. Foi de primeira e valeu o take inteiro. A gente não precisou refazer. Que demais. Que ótimo. Valeu inteiro. Dá um trechinho aí. Nossa Senhora. Alguma frase épica que você lembra? É só grito. Puta, Tá preparado aí no volume? Joel, não! Joel, levanta, porra! Joel, levanta, porra! Ah! Joel! Não! Não tava preparado, não tem como ter preparado pra isso. Que foda. Mas é tipo... Daqui a pouco sobe alguém. Cadê o Joe? Que é esse Joe assassino? Porra, demais, velho. Muito bom, caraca. Puta, velho. Vou jogar essa porra. Tem que jogar. Tem que Até o jogar. Antônio Fagundes, gente, foi agora no programa do Faustão, no final de semana, que o Leifert tá apresentando agora. Aí ele falou, tô jogando videogame e tal. Aí o Leifert perguntou, que videogame você tá jogando? Ele, tô jogando The Last of Us. Muito bom, zerei o jogo. Eu falei, meu Deus. Jogou em português, meu bem? E a galera elogia muito, né, a dublagem do The Last of Us. A galera, o público que é gamer e tal, prefere jogar dublado do que a versão original e tudo mais, né? Eu fico muito feliz, porque também como uma pessoa que, além de fazer os trampos artísticos, eu tenho um trabalho voltado para acessibilidade no meu trabalho musical, na minha carreira como compositora. Né? Eu incluo Libras, que é a nossa segunda língua do Brasil, né? A língua brasileira de sinais depois do português, para as pessoas surdas se comunicarem. Também incluo audiodescrição para os cegos. E a dublagem é um recurso de acessibilidade, se você for pensar. A gente tem pessoas que ainda mal sabem o português, né? Como que vão saber inglês? Então, assim, a gente tem que se dar conta do contexto que a gente vive, porque tem muita gente que ainda tem um preconceito com a dublagem, né? Tem. Ah, não é o áudio original. Né, eu só jogo legendado, com licença, querido. Nem todo mundo estudou numa escola que tinha inglês, meu bem, né? Assim, oi. Querendo ou não, é a maior.
Então, A maior parte da população vai jogar dublado. Então, é você tornar um jogo internacional acessível para as pessoas jogarem. E o The Last of Us, especificamente, tem mais de 60 recursos de acessibilidade. Ele ganhou, né? O Game of the Year, que é o Oscar dos games. 2020. 2020, Ele ganhou uma das premiações de todas. Ele foi o jogo mais premiado da história. Até hoje ele tem mais de 340 prêmios. Nossa. Ele ganhou no quesito acessibilidade. Ele tem todos os recursos e mais loucos, assim, tipo, para pessoas daltônicas, para pessoas que têm labirintite, para pessoas que têm baixa visão, para cegos, para surdos. É muito, tipo assim, para atingir todo mundo mesmo. Para atingir todo mundo, para que todo mundo tenha autonomia. Para que todo mundo tenha autonomia na hora de jogar. E você chegou a fazer alguma parte musical também? Sim. Sim? Essa foi a parte mais legal. Puta, que da hora. Isso foi uma coisa bizarra que aconteceu. Bom, quando o trailer do The Last of Us 2 saiu, o trailer era a Ellie tocando Through the Valley, que foi uma canção composta pro jogo. Quando eu vi isso, eu falei, gente, será que ela vai cantar nesse jogo? Meu sonho. Tipo, né? Poder usar também, né? Esse recurso de cantora no jogo. Eu tava lá gravando, normalmente, as falas do jogo, os gritos, as respirações. Quando, de repente, o André diz assim, Lu, bora cantar? Eu falei, quê? Ele falou, tem uma música aqui, vamos cantar? Eu falei, o que é? Um novo job? O que é? Não, é o mesmo. Então, Lu, tem uma cena que ela canta. Não, eu digo assim, você ficou surpresa, vai contar o quê? Tem outro projeto aí? Exato. Eu, como assim? E é uma cena, né, do jogo. E ela canta Take On Me, do A-ha, numa versão super fofa, super acústica, violão e voz. Aí eu vi a cena, também deu pra assistir. No 2 ou no... No 2. No 2. Que tem, inclusive, um coverzinho lá no seu canal também, né? Bem massa. O Rafael, ele estuda todo mundo. Legal. Ele sabe tudo. E o legal é que essa versão... Eu fiz essa versão logo que o jogo saiu, né? No ano passado. E tem umas sincronicidades, assim, muito doidas. Minhas, da minha história com o jogo. Tipo, a minha casa, onde eu me criei, é o cenário do The Last of Us. Parece, assim, a janela... Sem zumbis. A janela é a mesma, sabe assim? Os materiais, as madeiras. É muito parecido. A minha história com meu tio é muito similar à da Ellie com o Joel. Ele que me ensinou a tocar. Eu tenho uma foto com as girafas. Sabe aquela cena no The Last of Us 1 que o Joel e a Ellie estão com as girafas no parque? No parque, né? No que sobrou do apocalipse. Eu tenho uma foto idêntica com meu tio, assim. Nossa. Parece que a gente fez um cosplay, assim, que eu voltei anos atrás pra fazer um cosplay do jogo. Por que você não posta comparando? Já postei anos atrás. Nossa, nem sabia. Porque, imagina. Aí você tinha que voltar no meu Instagram lá. Mas eu tenho isso. de 5 anos. Eu tenho isso, se vocês quiserem incluir aqui, é muito legal. E... Putz, eu não lembro qual era a pergunta agora. Eu fui falando. De cantar, você tava falando sobre... De cantar, enfim. Cara, e aí cantei. E aí postei o vídeo. Descobri que nas outras línguas, as outras dubladoras não refizeram a canção. Foi com a voz original da Ashley. Porque a música não foi traduzida para as línguas, né? E foi autorizado para o Brasil fazer isso. Então, e aí foi com a minha voz. E é muito louco, porque é difícil. Eu colei muito no acting da Ashley cantando, né? Não é a Luísa cantando, é a Ellie, né? Então é muito... Eu me confundo às vezes, assim, eu fico assim... Eu sei que sou eu pelo som do microfone. Porque dá pra ver a captação. Assim, isso aqui sou eu. E eu postei o vídeo cover e o Neil Druckmann compartilhou no Twitter. Que seria? Explica aí pra galera. O Neil Druckmann é simplesmente o roteirista, né, um dos diretores de The Last of Us. Que foda. Caraca. É o cara do The Last of Us. E, consequentemente, isso fez com que você fizesse outros jogos. Você já fez outros jogos? Sim. Abriu muito espaço. Quais outros que você já fez? Depois de fazer The Last of Us 1, eu fiz Uncharted 3, fiz Helena Fisher. Depois eu fiz Child of Light, um jogo da Ubisoft. A própria Ubisoft me chamou. Que é um jogo 2D muito fofinho, meio RPG, assim. Eu faço a narração.
Fiz The Walking Dead. Fiz Far Cry 5, a Faith. No The Walking Dead eu fiz a Clementine. Que mais? Fiz agora o Crash Bandicoot 4.